que meio que junta as coisas, né? Ufologia, espiritualidade, até cristianismo, não é? E vira uma teoria nova. O que é isso, cara? Sobre o que é? Qual que é o tema central? O tema central é o ser humano, a vida e a realidade, ou seja, tudo. Pois é. E assim, é tão extenso por exemplo, eu já dei uma olhada aqui no livro que você me deu de presente, e aqui atrás tem já algumas palavras que parecem ser de domínio de quem manja desse tipo de assunto, mas não necessariamente todo mundo. Como, sei lá, Cabala, Dat, se é assim que se pronuncia. E eu sei que você veio de Você era gerente de banco, e fez outras coisas também, mas era gerente de banco quando você começou a escrever, começou a receber mensagens, é assim que fala? Sim, pode ser entendido. Receber mensagem. Que também, a gente conversando antes de começar o programa, eu te perguntei se era parecido com os livros que geralmente são espíritas, que são escritos na verdade, que tem um nome de uma entidade, que não é teu caso. Nesse caso aqui é um nome só para se esconder mesmo, não é? De fato, o meu caso é um pouco diferente. Eu não me enquadro facilmente em nada do que já existe. Não a minha pessoa. Eu digo, não me enquadro no sentido do que eu estou produzindo. Exato. E o eu aí é um pronome que eu não deveria usar, porque tem muito pouco do meu ego, não é minha vontade. Por mim mesmo eu não estaria fazendo isso que eu faço. Na verdade, eu tentei fugir disso minha vida o tempo inteiro. Isso chegou a te gerar dor de cabeça em algum Só momento? gerou e gera o tempo todo. É susto diário. Susto. Exato. Não é fácil, a coisa não é trivial. Eu não tenho muito talento nesse sentido. Na verdade, eu lido com isso porque, como eu disse, eu sou meio que obrigado pelos fatos. Isso quem sei sou eu. Ninguém precisa acreditar em nada disso. Mas ao que eu me lembro sobre mim mesmo, eu não tinha a menor tendência a nada disso. Na minha juventude, nos meus 17, 18 anos, assim, eu gostava de estudar a revista Planeta e assuntos referentes ao Oriente, yoga, blá, 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 blá. No ano do pré-vestibular, na época tinha pré-vestibular, eu estudava as matérias do pré-vestibular, mas muito mais eu estudava esses assuntos naquilo que eu podia estudar. Mas eu estudava porque eu gostava. Porque você realmente se interessava. Pois é. Aí entrei na minha vida universitária no curso de Geologia, era uma média muito alta para se passar no vestibular na época. E como era o primeiro curso lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estamos falando aqui no ano 77, 78, alguma coisa assim, veio muito professor de fora para que o curso pudesse acontecer. E no meio desses professores, tinha alguns brilhantes, mas tinha uns que eu acho que tinham algum problema de transtorno. E para meu azar, fui escolhido como líder estudantil na época, representava o curso de Geologia junto ao diretório acadêmico, depois fui eleito, ou seja, a minha tendência é muito mais política do que propriamente essa coisa de religião, ou seja o que for. E se eu estou dizendo isso é só para te mostrar que eu não tinha nada a ver com essa coisa. Então, isso é tudo muito impressionante, porque, assim, como você disse, assim, nos seus livros está escrito ali, cara, eu não tenho certeza. Eu te perguntei como é que você sabe que não é louco, que se você não ficou louco. Você falou, cara, eu não sei. E me parece uma resposta muito honesta, porque você está falando só, eu imagino, vê se eu estou certo, você é o canal e a mensagem passa por você e vira um livro. Parte é assim, a outra parte eu não sou canal coisa alguma. Eu sou um protagonista de histórias que eu não posso contar, cujo enredo transcende os limites do que a gente chama de faixa de realidade na qual a gente está inserido. E eu tenho que interpretar isso e conto aquilo que eu quiser, do jeito que eu quiser, do jeito que eu puder. Tá. Então, qual que é o tipo de filtro você usa? Como as pessoas vão entender? Ou o que você quer que elas entendam da experiência? Sendo muito honesto, minha conveniência, o que resta do que eu posso chamar de conveniência pessoal no meu caso. Depois da minha conveniência, que eu procuro atender na hora que eu vou escrever algo, eu digo, eu vou me ferrar escrevendo isso, eu vou ter que explicar. Então, assim, primeiro eu penso nisso. Eu sou alguém feio. Não me pretendo exemplo nem para mim mesmo, nem para ninguém, nem sou candidato a nada. Sou alguém livre, inclusive para errar e falar bobagem. Então, assim, primeiro é minha conveniência. Eu não faço isso por fé, porque alguém está me pedindo, ainda que tenha todo um contexto de me
perseguir para que eu faça. Aham. Mas não é por isso, porque eu tenho condições suficientes de negar isso e me recusar, mas é porque é necessário. Eu cheguei à conclusão que eu tinha que fazer diante daquilo que eu pude observar. E o que é que eu pude observar? Coisas muito trágicas na vida humana e por trás da vida humana. Por isso que os livros que eu produzo, as palestras que eu faço, são difíceis, não são agradáveis. Parte, como você muito bem colocou, tem a ver com mensagens que chegam, com toda uma solicitação ao meu redor. Inteligências não humanas utilizam do meu concurso e eu me deixo ser usado e produzo. Uhum. A outra parte, como eu lhe disse, é protagonismo. É o fato de eu ser vinculado a uma série de acontecimentos que, para mim, não são nada agradáveis, mas também não... mas que não são humanos. Esse é o problema. Então, eu tenho muita dificuldade em contar isso. Entendi. Nossa, mas essas experiências acontecem... Você falou que toma um susto todo dia, né? Não. Tá bom, você falou que toma susto São todo sustos dia. diários. Sustos diários. Essas experiências que você está falando assim, que não quer contar, ou conta nos livros como a da tua conveniência, elas são frequentes também? São. Nossa, cara. Não está no nosso poder. Ou pelo menos falando na minha perspectiva pessoal, não está no meu poder evitar isso. Está no meu poder disfarçar, fazer de conta que aquilo não está acontecendo e tentar seguir minha vida normal. Às vezes eu consigo, quase sempre eu consigo. Eu me tornei alguém que consegue fazer isso. Mas ainda assim eu não tenho como perder de vista a quantidade de sofrimento, a quantidade de coisas tortuosas que existem envolvendo todo um processo chamado vida não humana, que envolve a vida humana que nós conhecemos e que são forças aparentemente invisíveis, mas que construíram e constroem todo o cenário onde a gente está inserido. E nós somos atores e atrizes de um enredo que a gente pensa que sabe qual é, mas são essas forças que determinam esse tipo de enredo. E é isso que eu estou tentando explicar. Entendi. Bom, então se a gente... Só por isso, essa pequena parte que você falou aí, dá para entender que a gente, então, não tem livre-arbítrio, é uma ilusão. Não. O livre-arbítrio total é uma ilusão. Tá. Veja bem, a ciência, o avanço da neurociência hoje em dia, permite que os cientistas encham o cérebro de alguém com eletrólitos e esse cérebro fica representado no visor, no monitor, e na hora em que a pessoa vai falar alguma coisa, tudo que acontece no cérebro aparece ali, os cientistas filmam. Então, o que é que se descobriu muito recentemente? Que antes de um ser humano falar, o cérebro dele se acende. Então, a conclusão é 0,5 segundos antes da palavra sair aqui pela boca, o cérebro já se acendeu. Dependendo da palavra, do que for, do que seja, da atitude humana, são várias partes do cérebro que se acendem. Em resumo, o ser humano age, pensa, sente e fala porque o seu cérebro manda. A ciência tem 100% certeza disso, porque é facilmente demonstrável, verificável. Não é uma crença. Já conversei com os neurocientistas que já me falaram pois isso. É. Aí o que é que a ciência diz? Podemos concluir que o ser humano não tem livre-arbítrio, porque tudo que o ser humano fala, pensa, sente e diz é o cérebro que manda. Os cientistas são perfeitos até aí. Aí você pergunta, e por que o cérebro se acende? E por que o cérebro se acende? Esse é o problema. Dentro dessa caixa craniana, nós temos cerca de, segundo alguns, 80, segundo outros cientistas, 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio tem milhares de dendritos e só um axônio. Dendritos é por onde as bits, informações, entram. Essas informações entram na célula neuronal. Lá no núcleo da célula neuronal tem o quê? O código, o DNA de cada um de nós. Esse código, então, que já está formatado, a gente não escolheu nada, alguém já inoculou isso na condição humana. Ele processa as informações todas que entram em um milésimo de segundo no cérebro e a resposta sai pelo axônio.
Como são 100 bilhões de neurônios pulsando a mesma resposta via os axônios, essa sensação vem aqui para o lobo frontal, para o córtex frontal, e a sensação que nós sentimos é que o nosso eu está aqui dentro. Mas isso é ilusão. Um rádio fala, mas o locutor não está lá dentro. Se você quebrar o rádio, não tem ninguém lá. Nossa, mas é que aí... Se você abrir aqui o corpo de um ser humano, você vai encontrar sua podridão organizada. É feio pra cacete aqui dentro. Não tem o eu da gente aqui dentro. Só que a ciência morre aí. É verdade. Porque ela não vai além disso. Ou melhor cético dizendo, também para aí. A física quântica vai adiante. Tem esse detalhe. Porque existe uma briga hoje na ciência entre a visão clássica e a visão de vanguarda. Um cético, você muito bem o disse, para aqui porque prefere não se meter nessa história. Mas tem físicos quânticos de vanguarda que dizem: ei, cara pálida, o cérebro se acende. Porque no âmbito do que nós chamamos faixa de realidade na qual vivemos, isso é o que a gente percebe, mas existe uma outra realidade não física onde há um observador, e este observador tem um corpo quântico. Amit Goswami, por exemplo, é um físico, é um PhD hindu famoso, tem um livro dele, Física da Alma, ou Universo Autoconsciente, em que ele explica tudo isso. Em que esse observador, ou seja, nós estamos falando aqui do que nas revelações ou tradições religiosas chama-se de espírito, ou seja, um espírito que está vinculado a esse corpo, esse espírito pulsa, aí lá vem o estímulo, o cérebro se acende, aí você fala. Ou seja, a física quântica, ou seja, as informações védicas, purânicas, de tradições antigas, explicam isso, que a ciência clássica descobriu o problema e não consegue resolver porque a ciência clássica não sabe definir a consciência, só a ciência avançada. Aí a ciência clássica diz que nós não temos livre-arbítrio, mas aqui que tem um problema. Temos. Não o tempo todo. Porque o que é que os yogis profundos descobriram, e eu tento ensinar isso no Mentalma, semear essa reflexão no Mentalma, que é um yoga que eu inventei para mim mesmo. Né? Quando vem essa primeira enxurrada, e assim são 400 bilhões, B de bola, 400 bilhões de bits que a cada milésimo de segundo entram por esses dendritos todos no cérebro, mas o nosso cérebro, em um segundo, só consegue decodificar 2.000 informações desses 400 bilhões. O que nós entendemos como realidade é resultado da decodificação dessas 2.000 informações que chegam. Tem o resto. O resto, para nós, não existe. Só que existe, mas nós não percebemos. Existe sob a perspectiva dessa física quântica. Significa que outras nós dimensões. Não somos capazes de entender o que há. Com a ciência clássica e com a visão religiosa, nós não temos tido essa capacidade de entender. Porém, com os estudos avançados da física quântica, e se associarmos isso ao conhecimento profundo de yogis profundos, aí nós temos como explicar. É isso que eu vou falar agora. Qual é a questão? Quando vem essa enxurrada de informações que acendem o cérebro e o ser humano age, esse tipo de eu humano é o eu do primeiro impulso, é o eu que se confunde com o corpo. Aí o que é que os nossos irmãos da antiguidade ensinaram? Cara pálida, observe, faça isso, ó. Respire profundamente, crie uma sensação sua de observação, porque quando isso tudo acender seu cérebro, não haja. Observe o que passa na sua mente, aí surge o paradoxo. O que se passa na sua mente não é produzido pela sua vontade. É produzido por esse reflexo. Aí você observa... Mas esse reflexo, a gente pode dizer que somos nós também. 99,99% da humanidade se acha ou define o seu eu como sendo esse reflexo. Tem uma expressão pouco elogiosa dessa tradição antiga védica que diz: quem assim pensa é um Derhatma Buddhi. Em palavras generosas, é alguém que pensa que é esse corpo.
Tá. Mas ele tem um choque, porque quando esse corpo morre, o eu dele continua existindo ininterruptamente. Então, ele é um Derratma Buddhi no sentido de ele ser cego para a percepção de que ele tem um corpo búdico, ou seja, um corpo espiritual. Entendi. Você só percebe o mundo espiritual quando você usa a respiração para se livrar do impulso inicial, que todo mundo é cativo dele, aprende a observar o que se passa na sua mente, do jeito que você olha para o firmamento, passa uma nuvem, passa um avião, passa um urubu, passou, você não apropria nada. Então, em tese, o yogi profundo, ele não consegue fazer com que não surjam pensamentos ou símbolos ou sentimentos na sua cabeça, mas ele não se confunde com eles. Ele deixa passar e começa a notar que ele tem um eu que se distingue disso aqui. Aí, o que é que o mestre Ramana Maharishi, que é um dos que propôs esse ensinamento, diz: ei, para além dos primeiros pensamentos e sentimentos que Igor até hoje colecionou pensando que é ele, para além disso é que o eu verdadeiro e mais profundo de Igor se situa. É o chamado eu oculto, eu profundo. Quando você, através da prática e vivência de um yoga honesta, consegue pôr o seu eu aqui, distingue-se do movimento da mente, aí é aqui que você começa a despertar os seus potenciais espirituais. Entendi. Quando é que tu conseguiu atingir isso aí? Faz tempo? O espírito que me anima vem treinando os eus que ele produz em várias vidas. Eu sou apenas mais um. Então tu chegou aqui meio já facilitada a parada. Então, de fato, eu sou dono do meu pensamento objetivo. Ninguém precisa acreditar, porque eu já sei fazer isso, entre aspas, facilmente, e o espírito que me anima já sabia fazer isso. Então, Ramana Maharishi é um mestre que ensina a gente a fazer isso. Quando você faz isso, você tem o livre-arbítrio, porque nesse ponto você não sou mais influenciado movido pelo que me anima. Isso, você é influenciado pelo que você é. Tá. Então Vamos falar de Jacques Lacan? Jacques Lacan? Vamos. Só para completar, Jacques Lacan tem uma afirmação muito maluca. Descartes falou, penso, logo existo. Né? Então Jacques Lacan pega isso aí e diz: penso onde não sou, e sou onde não penso. Olha só, de novo, penso onde não sou, e sou onde não penso. O que é que ele está dizendo? Quando eu não estou pensando, eu sou. Mas se eu estou pensando, já não sou eu que sou. Sou eu movimentando a minha mente para pensar, mas eu não sou o resultado do pensamento. Entendi. Ou seja, o que Jacques Lacan diz é a mesma coisa que os antigos mestres yogis falam, e é isso que eu estudo e vivencio na minha vida, como posso, e coloquei nos 8 livros do mental. Esse espírito que nos anima... Eu tenho livre-arbítrio, só concluindo. Tá. Esse espírito que... Porque assim, parece que essa jornada, o objetivo dela é ter consciência do seu eu verdadeiro. E aí alcançar coisas como o livre-arbítrio. É isso, tô seguindo. Né? Cara, se há um espírito que nos anima e que ele está conectado com os planos de realidade que a gente não entende, e ele nos meio que diz o que fazer, talvez não fosse inteligente deixar ele dizer para nós o que a gente tem que fazer, já que ele manja do que está acontecendo. O drama, ele, em tese, era assim. De que maneira o espírito pensa, ou dá uma ordem, como ele está ligado a esse corpo, chama-se encarnação, o cérebro se acende e então a gente age. Mas aí tem um problema. Alguém chamado Eva tomou algo parecido com isso aqui. Lá atrás, Eva não comeu uma maçã, Eva tomou uma beberagem advinda de um processo evolutivo do xamanismo ancestral, do qual a gente não sabe quase nada, e do jeito que há bebidas que provocam hoje em dia, como ayahuasca, cannabis, uma série de efeitos psicodélicos. Lá atrás, quando Eva tomou uma beberagem dessa, ela destravou, ela desbloqueou certas travas, lacres do nosso genoma,
E Mas Eva já usava o mesmo equipamento que nós? Eu quero dizer, já. o corpo dela... Os 28.869 genes que ela tinha é exatamente igual ao seu e o meu, e já tinha o gene FOXP2, que é o gene da racionalidade. Só que estava tudo travado. E é Adão e Eva, Por quê? portanto... Porque a gente era meio pet? Meio retardado. Tá, mas a gente era o cachorrinho? Nós a gente... éramos os animais de estimação Isso. dos deuses, segundo as mitologias. Entendi.